Bom, Capelli, ainda sobre bastidor, eu estava aqui tentando me lembrar que nos governos passados a gente não ouvia muito falar a respeito de devolução de presentes que presidentes ganhavam as suas viagens. A gente nem, muitas vezes a gente nem ouvia falar do recebimento desses próprios presentes. Agora, nesse governo do presidente Lula, no governo Lula 3, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele recebeu uma onça ou um tigre de ouro e disse que devolveria esse presente, mas eu não me lembro de coberturas de governos passados a gente ouvir essa história de devolução de presentes. Inclusive, em términos de mandatos, presidentes levavam esses presentes com eles. É a primeira vez que a gente vem ouvindo sobre isso, né? Sim, é a primeira vez que a imprensa debate como um todo essa questão por conta da reportagem original do Estadão que revelou o caso das joias, que aí não são presentes, né? São um presentão, né? Joias valores aí que são muito superiores a presentes mais protocolares. Agora, essa questão já atingiu inclusive o ex-presidente Lula, só que com valores muito menores. No final do mandato do Lula 2, o TCU questionou sobre itens que não constavam no acervo da presidência. Isso aconteceu, é que não teve a dimensão na mídia que está tendo esse caso. E o ex-presidente Lula pagou R$ 11.000, foram prestações de R$ 1.000, 11 parcelas, o valor foi restituído aos cofres da União. Isso aconteceu. Agora, valores muito menores, itens que não chegavam a ter o apelo de joias, de Rolex, né? Então, assim, o caso realmente ganhou uma dimensão muito grande agora com o Bolsonaro por conta desses presentes, sobretudo recebidos do governo da Arábia Saudita, que é comandada por um ditador e que, como nada em dinheiro, né, acaba fazendo dando esses presentes exorbitantes a chefes de Estado. Que provavelmente tem algum interesse de cunho político, né? O que a oposição busca investigar ainda não há um elemento cabal, mas é a venda de uma refinaria a um grupo árabe, né, pouco depois de Bolsonaro ter ganho as joias. Então, assim, não há nenhuma prova de que as joias influenciaram na venda da refinaria a esse grupo árabe, porém, é um indício que a oposição busca aprofundar. Doutor Camilo, agora minha pergunta é para você. A gente estava falando aqui, e o Capelli deixou muito claro a respeito de valores desses presentes nada convencionais que alguns presidentes vêm ganhando, principalmente esse que veio à tona na mídia, dessas joias caríssimas que o presidente Jair Bolsonaro recebeu. A Constituição prevê esses valores? Olha, é possível que um presidente ganhe um presente no valor tal e possa ficar com ele no seu acervo pessoal ou não? Como é que é previsto isso em lei? Existe um regramento para os servidores públicos em relação ao recebimento de presentes e um teto de valor para isso. Mas, tecnicamente, o presidente da República ele não é um servidor, ele é um agente político. A legislação faz essa distinção, então existe um entendimento de que não seria aplicável a ele essa regra, independentemente de alguns entenderem de forma diversa. De fato, a norma não é feita especificamente para a presidência. E isso não na Constituição, mas na legislação infraconstitucional abaixo da Constituição e, portanto, existe essa regulamentação. Tem um ponto importante, porque, de fato, durante o governo do Lula, houve uma mudança de entendimento do Tribunal de Contas, que passou a entender que esses presentes que são dados à autoridade de Estado deveriam constituir o patrimônio da União. E foi isso, inclusive, que suscitou a devolução de alguns bens que estavam no acervo pessoal do presidente para a União, e, de fato, houve alguns itens, um número ali reduzido, que não foram localizados e, consequentemente, o presidente ele devolveu em dinheiro esse valor. E isso, inclusive, fez com que, foi por conta desse entendimento do Temer, e esse tema ganhou mais relevância, porque anteriormente os presidentes recebiam esses presentes e eles integravam o patrimônio pessoal e isso acabava não tendo uma repercussão tão grande. No caso particular do Bolsonaro, também chama a atenção o fato de que são bens com valores muito grandes e tem uma outra característica, são bens que têm uma liquidez relativamente alta do mercado,
Porque se alguém dá um presente, uma escultura, alguma coisa muito particular, isso tem uma dificuldade de venda no mercado muito maior. Agora, quando você está falando de um relógio de luxo, de uma joia de uma marca conhecida, é muito mais fácil para a pessoa que recebeu aquilo conseguir comercializar, como foi o caso que se verificou ali no caso do Rolex, que apesar do preço alto, existem pessoas no mercado ali dispostas a pagarem por esses bens. Então chama a atenção essa questão da exorbitância dos valores, aliado ao fato de que são bens que têm uma liquidez, ou seja, têm uma facilidade para serem negociados, como foram esses que as reportagens destacaram.